Glórias a Deus, Deus seja louvado para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado eternamente nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluias. Deus está vivo para todo sempre, em nome de Jesus. Eu quero partilhar, ok? Mais um testemunho, aleluia, que vai servir de alerta, edificação para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero estar falando a respeito de espíritos sugadores de energia, ok? Quero falar desta linhagem já, um pouco mais preciso, mas antes de mais eu quero te convidar a subscrever-te ao meu canal, subscreva-te ao meu canal. Glórias a Deus. Se ainda não é subscrito, clique em subscrever. Ajude a compartilhar este vídeo e lhe põe like, ok? Eu sou o irmão Puro e aqui no meu canal eu compartilho o testemunho que Deus me deu. Eu sigo compartilhando tudo aquilo que o Senhor me passou, que servirá de alerta, grande alerta para a tua vida, minha vida e para a vida de todos nós. Amém? Deus seja louvado, seja glorificado para todos sempre. Esteja até o final deste conteúdo que será de grande edificação para a tua vida. Aleluia. Shalabrakan, shemeneke alabradacia. Aleluia. Santo, santo é o eterno Deus que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluias. E eu vou falar sobre demônios sugadores de energia, que são demônios que são levantados para, todavia, realmente removerem a força e a virtude, a essência principalmente em ti. Esses demônios, eles atuam em secreto. Esses espíritos que são propriamente conhecidos como sugadores de energia, bem, esse é um termo que eu lhes atribuí, ok? Porque a identidade deles, a estrutura deles, a expressão deles, então eu de tanto ver esses demônios, então eu lhes atribuí o nome de demônios sugadores de energia. São demônios muito feios, são demônios asquerosos, são demônios mesmo terríveis. E os demônios sugadores de energia, esses espíritos, são demônios como se fossem mirins. São demônios que quem lhe vê vai falar: esse demônio aqui é mirim, esse demônio é demônio infantil que ataca as crianças. Esquece mesmo. Demônios sugadores de energia, eles medem 40 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros solo. Você se lhes vê, você vai falar: esse aqui é demônio mirim. Mas não é. Os demônios sugadores de energia são demônios que têm séculos de ano. Têm séculos. São demônios que têm milhões de anos, se é assim que se diz, milhares de anos, sabe? Ok? E são demônios muito pequenitos, que aqui em Angola, né, falamos cambuta, são cambutas, e uns têm a cabeça do tamanho do corpo, sabe, corpo bem pequeno, cabeça grande, outros cabeça do mesmo tamanho, outros é ao inverso. Demônios sugadores de energia são muito estranhos. Quer dizer, os olhos é bem grande, que ocupa muito da face,
ocupa a cara, ocupa o rosto. Outros é a boca, que é bem grande, outros é o nariz, outros é a orelha, e muitos deles têm orelhas muito grandes, muito grandes. Esses demônios sugadores de energia, bem, para além deles atuar por instinto, ok? Instinto. De longitude. Em mais longitude que se possa calcular, eles conseguem escutar, eles conseguem absorver as informações e energia. Todas as pessoas que têm assim uma conexão com conteúdos imorais, depravados, etc. Então esses demônios, a longitude, eles conseguem les alcançar já. Les alcançam. Ok? Os demônios sugadores de energia, esses tipos de demônio, são demônios que têm a missão de sugar a energia. Ok? Presta atenção. Eles sugam a energia. E quando falamos de energia, nós estamos a falar de uma virtude que ela é sobrenatural, que se manifesta no natural, no corpo físico. A energia, ela sobrevém da alma, sobrevém do espírito, onde está a essência da vida. E todavia, a energia, sem ela, o corpo perde vigor. O corpo não deixa de se mover, o corpo não deixa de respirar, mas sem energia o corpo perde vigor, vai entrando à falência, vai se debilitando, vai perdendo as capacidades. Quer dizer, a pessoa perde a memória, a pessoa perde estabilidade em tudo sobre si, sem energia. Porque o corpo é como um automóvel que trabalha com combustível. Sem combustível o carro não vai funcionar. Sem combustível, os carros, transportes, etc., os autos não vão passar, não vão pegar. Xalabragaçomanai, requelemenecia calamachenda. Deus seja louvado soberanamente. Então, amados no Senhor, aleluias. Ramanso telebrecia tai calamachende que minha nossa. Satanás envia demônios sugadores de energia em toda parte, em todo mundo, ok? Em toda a gente. E cada demônio sugador de energia aqui, sugar a energia de uma pessoa, fica mesmo a saber que esse demônio, ele passa a se conectar com a identidade dessa pessoa. Toda pessoa que o demônio sugador de energia lhe trepa, lhe agrega, porque eu vi muito como é que eles veem, como é que eles realmente começam a se locomover para sugar a energia. E eles trepam no corpo da pessoa. Olha, são demônios terríveis. Isso fica tipo terror, fica tipo filme de terror, ok? Fica tipo um filme de terror que tem aquele que só assusta, já apareceu. Já está em cima do teu corpo, em cima da tua barriga. Se você está na cama deitado com a face, olhar para o teto, barriga para o ar, assim, ele vai aparecer no teu peito, na tua barriga. E teu corpo vai ficar todo paralisado. Ou se você estiver a dormir na cama deitado, vai assustar, ele apareceu nas tuas costas. Bem, a maioria das pessoas não enxergam. A maioria das pessoas não vejam esses demônios. Lamachenda, calamaché. Aleluias. Mas eu pude vê-los. Ok? E esses demônios não são demônios de baixo escalão, não. Não pensa.
Demônio sugador de energia, esquece. Esses demônios são demônios de alto escalão. No mundo espiritual, essa regra. No mundo espiritual, isso aqui é muito normal. Quer dizer, os demônios. Não quero dizer que é só assim. Ok? Nem sempre vai ser assim, mas é assim. Que demônios muito pequenos, ok? Com cabeça grande, que tem assim uma estrutura que realmente diz: esse demônio não é demônio mirim, não é demônio mirim. Esse demônio é demônio de alto escalão, é demônio de alto escalão, porque eles podem ser assim com o corpo de criança. Os demônios sugadores de energia. Quem lhe vê, vai ver. Esse aqui é demônio mirim, porque tem corpo de criança, tem cabeça assim. Hein? Mas se você lhe prestar atenção, você vai ver que o rosto dele é rosto de ancião. Muitos deles, dos demônios sugadores de energia, eles têm rostos de anciãos. Ok, com aquele rosto assim, meio humano, meio monstruoso, meio de besta. Uns é com os dentes afiados, outros nunca viram os dentes, porque nunca abriram a boca. Outros os dentes mesmo ficam estirados para fora, mas... E os olhos são sempre misteriosos. De todos os demônios que eu já vi, os olhos são todos misteriosos, não só da linhagem de demônios sugador de energia. Okay. Eu acredito que eles têm lá cada um nome dele, como é que eles se nomeiam, se tratam, mas eu lhes nomeei assim. Ok? Sugador de energia. Porque eles sugam a energia e eles amam, eles sentem um prazer. Eles, quando estão a sugar a energia do teu corpo, eles sentem uma coisa que eles nem sequer sabem explicar. Eles não conseguem explicar isso. Aquilo que eles sentem é o prazer eterno deles e é que lhes dá poder, é que lhes vitaliza a energia que eles sugam, que eles já nos sugaram, que eles já nos roubaram, esses demônios. Quem que nunca lhes sugaram energia? Toda pessoa, todo mundo. Mesmo até bebê, mesmo até bebês e tudo. Os bebês que nascem no pecado, os bebês que não nascem com a cobertura do Espírito Santo. Esses demônios eles sugam energia. Vocês acham que é brincadeira quando a criança nasce pálida, nasceu saudável, mas depois começa a ficar pálida, tem que lhe meter na incubadora. Realmente são espíritos de morte, mas eles roubam as energias, a vitalidade, a pureza. Eles contaminam em impureza. Shelemo sakialai. Laman sotekelamashebia. Irmãos, irmão puro, eu vos falo das minhas experiências, ok? Para eu chegar até aqui, é misericórdia do Senhor. Eu já fui muito atacado por esses espíritos demoníacos. Fui muito atacado. E só o Senhor Jesus para ter misericórdia de mim. Só o Senhor para se compadecer da minha pessoa, do meu ser e em si por geral. E eu fui muito atacado pelos demônios sugadores de energia porque eu dava legalidades. Porque se a pessoa não der legalidade, os demônios sugadores de energia também não vão actuar, não vão tocar no teu corpo. Ok? Bem, eu era uma pessoa assim que cresci na palavra, entre aspas, nos vai e vem, mas cresci na igreja e tal. Mas eu aprontava, eu tinha muitos secretos, pecados nas escondidas, etc. Pecados ali de lá para cá, pecados menos assim que tipo a pessoa vai explodir até não sei onde. Então, eu era muito atacado. O Satanás, ele já fez de tudo, já fez mesmo de tudo, para tentar
contaminação no meu corpo e levar o meu corpo na maior promiscuidade que já poderia existir. Ok, mas não passou. Mas uma vez que tive contato com conteúdos imorais, conteúdos que não der, etc., então eu acabei desenvolvendo realmente uma chamativa. Realmente acabei chamando os demônios jogadores de energia, porque você vai chamar através daquilo que você se envolviera, que você estava se envolvendo lá no passado, ou em aquele momento, já quando você se conectou com um conteúdo imoral, com um conteúdo depravado, com um conteúdo que não dê para ver, ou para consumir, ou para se envolver, então você já lhe chamou, e ele já, em questão de segundo, ele já vai vir se conectar com você. E esses demônios, não é que eles solamente vão te atacar quando você vai dormir. Os demônios sugadores de energia, nem todos os demônios são demônios das águas, nem todos eles são sereias, não. Os demônios sugadores de energia, a maioria deles são demônios da linhagem inferno. Ok? São demônios que vêm porque na maioria das vezes, são demônios que realmente eles atraem, ou seja, eles têm tem uma conexão muito forte com os espíritos da morte. Sabes por quê? Eu sempre via isso, porque os demônios do sugador de energia, eles paralisam. Eles também matam, ok? Eles também podem matar, podem atuar, podem exercer as funções como um espírito de morte, um demônio caveira, um demônio enxucaveira, como lá no Brasil falam, né? Eu falo mais, eu não gosto muito de usar esse nome enxucaveira, nem sei. Eu só falo demônio da morte e mais nada. Yeah. Então, os demônios sugadores de energia, eles também podem atuar como os espíritos de morte, porque eles paralisam o corpo e eles conseguem remover, presta bem atenção, eles conseguem remover a alma do corpo da pessoa, ok? Mas só que a diferença muito grande entre os demônios sugadores de energia, entre os demônios de morte, a grande diferença é que os demônios de morte, eles quando vêm atacar, eles não se preocupam em sugar a energia da pessoa, eles não se preocupam em vir contaminar a identidade. Essa não é a área deles, não é a área dos demônios de morte. O demônio de morte, ele quando vem atacar uma pessoa, ele paralisa. Isso já vai direto em arrancar a alma da pessoa. Ele já vai tentando várias e várias vezes arrancar a alma da pessoa. Ok? Até conseguir. Já os demônios sugadores de energia, não. Ele não vem vir arrancar a alma da pessoa, não. Ele vem, te agrega no teu corpo, se conecta com o teu corpo e já vai sugando as tuas energias. E já vai bloqueando a luz. Se houver luz aí, é apagar. Se houver graça aí, é bloquear. Ok? Então, ele vai se conectar com o teu espírito. Ele vai contaminar a tua essência. E ele vai se unir com o teu espírito. E quando o demônio sugador de energia se unir com o teu espírito, ele vai ter a tua imagem no mundo espiritual. Ele vai ter a tua imagem, ele vai ter a tua... Todo demônio que tem a imagem de uma pessoa é porque ele tem a identidade desta pessoa. É porque ele tem um pergaminho com a identidade desta pessoa. Presta minha atenção. Se você conseguir entender isso que eu estou a falar, você vencerá. Se te encontras em batalha com demônio sugador de energia, se você sente que tuas forças se vão à toa, se você sente que algo de ti que está relacionado a Deus se foi, você perdeu alguma essência de Deus na tua vida, você sente a morrer, você sente que tua vida não há solução, você sente que nada em ti tem sentido. Bem, você foste atacado por demônio sugador de energia, foste bem atacado. Quando você sente que
Você é tão indigno que você não merece Deus. Você não merece estar na presença de Deus. Você não conhece. Você não. A tua mente, o teu coração não se sentem dignas de conhecer a Deus ou de ter prazer de estar na presença de Deus. Ok? Os demônios sugadores de energia, eles fazem isso. Eles enfraquecem a tua alma, o teu espírito. Eles vão envelhecendo, tua alma, teu espírito, eles envelhecem. Xalabracandanaya. Ramancheque alama. Mas há solução em nome de Jesus. Há solução no sangue de Jesus Cristo. Há solução. Deus é maior. Deus é poderoso. Aleluias. Ramancheque alabadaia. Eu me lembro uma vez, um demônio sugador de energia me chegou. Me chegou aquele demônio sugador de energia. Eu era de noite já. E não tinha energia, então pronto, né? Eu fui dormir mais cedo. Me deitei na cama e para dormir já. E o que aconteceu? De repente, eu não estava a dormir. Estava deitado na cama para dormir, provocar sono. Porém, eu não conseguia dormir. Ok, não conseguia dormir. E de repente, meu corpo ficou paralisado. Quando meu corpo ficou paralisado, imediatamente, eu estava assim deitado né, com a cabeça para baixo, né, para a cama, de costas mais assim, meio inclinado, meio oblíquo. E sucedeu todavia que de repente, um demônio apareceu assim bem nas minhas costas, no centro das minhas costas. Por mais que eu me movesse, por mais que eu tivesse oblíquo, eu não conseguia mais me mover porque ele já tinha me bloqueado, me paralisado completamente, por completo. Então, por mais que eu até ele me permitisse, se o demônio sugador de energia me permitisse mover-me, ele apareceu no centro das minhas costas. Olha só, irmãos, porque depois eu me movi. Presta minha atenção, essa batalha, essa guerra foi forte esse dia. Então, ele veio para me sugar energia, ele sentou nas minhas costas, apareceu sentado já nas minhas costas. É num piscar de olho, não piscar, basta você piscar os olhos, pum, eu já lhe vi nas minhas costas. Já eu todo paralisado, eu não virei a minha cabeça para olhar, não tinha como. A visão espiritual se abriu e eu estava a ver esse demônio nas minhas costas agregado. Ele estava sentado, né? O Kwanzaa, né? A mãe da Kwanzaa, você veja, até lá sempre tem aquele que é do pensador, aquela estátua, aquela imagem do pensador. Então, o demônio sugador de energia, ele estava assim, sentado nas minhas costas como se estivesse a pensar, assim agachado, conforme mesmo o pensador, ok? É um demônio mesmo que media menos de 70 centímetros, 60, 65 centímetros, ok? E todavia, eu usava todas as minhas forças, eu senti o peso mais pesado. Irmãos, ele pesava milhões de toneladas. Eu disse, eu fiquei ainda assim a me perguntar, mas como é que um demônio tão pequeno assim, ele pesa milhões de toneladas? Como é que é possível? Como é que é possível isso suceder? Como é que é possível? Depois o Senhor, meu Deus, me deu entendimento que não. Que para não se velar pelo tamanho, no mundo espiritual não se veja pela estatura. A estatura já não importa. Ok? Ele pode medir menos de 100 centímetros, só pode medir 100 centímetros até pequenito, mas ele é grande.
no mundo espiritual, em guerras, em batalhas, etc. Ok? Mas ele é vencido em nome de quem? De Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo ele se vá. Porque bastou eu mencionar o nome de Jesus Cristo. Quando eu comecei a clamar, a minha boca ele paralisou, não conseguia mover, não conseguia gritar, não conseguia clamar com a boca. Então, no meu coração mais profundo interior meu, eu começava a clamar. Eu começava a invocar o nome santo de Deus, de Jesus Cristo. E ele não se ia, ele não foi, não, ele permaneceu a me paralisar, a me bloquear. E das pernas deles realmente saía uma negatividade que entrava no meu corpo, ok? Uma energia negativa que saía das pernas dele, que saía dele nas pernas e entrava dentro do meu corpo. Ele estava a sugar as minhas energias. Ele estava a sugar as minhas energias. Então eu disse comigo mesmo, você não vai me vencer, eu não aceito. Eu não aceito que nenhum demônio me vença, me ganhe, não, está repreendido. Não sabe? Eu comecei a repreender no nome de Jesus Cristo. Eu disse que eu vou conseguir me levantar. Eu comecei mesmo a dizer, eu vou levantar. Irmãos, o demônio, eu acredito que o demônio depois ali, quando ele foi... Eu acredito que ele mesmo meteu uma na cabeça, ou se coçou, ficou a se coçar. Ou o quê? Porque, irmãos, porque aquele foi o único dia. Foi o único dia mesmo que eu... não posso dizer o único, né? Pronto, naquele dia foi um dia muito forte, porque eu rompi com as barreiras, eu rompi com aquelas barreiras que disse que quando o demônio te paralisa, quando no mundo espiritual você é paralisado, você já não tem mais domínio do teu ser, do teu corpo. Ok? Todo espírito tem domínio sobre a carne, tem domínio sobre o nosso corpo, nós sabemos disso. Seria impossível, ou é impossível, quando um espírito paralisa completo o corpo, a pessoa já não tem mais nenhuma atuação, a pessoa já não tem mais domínio sobre o seu corpo. Todo mundo sabe disso, ok? A pessoa perde as forças só a não ser o nome de Jesus Cristo. Só que eu estava mencionando o nome de Jesus, ele não se ia, mas eu quando começava a falar, eu usar minhas forças para me levantar e a continuar a invocar o nome santo de Jesus Cristo. Então eu rompi com aquelas barreiras, com a ajuda de Deus e com a mão de Deus e com todo o poderoso Deus. O demônio sugador de energia perdeu, se caiu. Eu levantei, começava a levantar. Eu me levantava, ele pesa milhões de toneladas. Mas eu realmente pelejando contra ele, eu me levantava. E quando me levantei da cama, mesmo paralisado, a paralisia eu ia neutralizando, a paralisia ia saindo. E o demônio está pensando ele caiu. Eu pensei que ele ia cair. Eu pensei que ele ia cair das minhas costas. Ele não caiu das minhas costas. Ele ficou preso no centro das minhas costas, agregado. Eu falei o quê? Eu fiquei assim admirado. Ele só desapareceu depois que o meu corpo todo já não estava mais sobre os efeitos do feitiço da paralisia. Assim que o feitiço da paralisia que ele me lançou se foi, ele também desapareceu. Ele perdeu força. Ok? E aquele dia foi um dia bem assombrador. Foram vários dias, mas aquele também foi um dos dias que sucedeu assim. Ok? Mas que Deus deu livramento, Deus deu um grande livramento, irmãos. Ok? E naquele dia eu fui querendo saber mais, aprender mais do Senhor, o que se passou, o que sucedeu. E ali o Senhor começou a me dar mais entendimento, Deus começou a me explicar no Espírito, Deus começou a me dar mais revelações, a me permitir, ok, a realmente entender quem são os demônios sugadores de energia, como é que eles atuam, como é que eles funcionam, como é que eles atacam e contra-atacam.
Deus começou a me passar mais informações, a me permitir mais enxergar o mundo espiritual. Ok, como é que eles actuam? Percebem? Então, esses demônios são demônios terríveis. Se você não ter domínio, se você não ter discernimento, sabedoria, você não adianta só ir lutar com esses demônios. Num piscar de olhos vão te destruir bem mal. É necessário ter esses demônios para você lhes vencer. Tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, porque são demônios antigos, são demônios séculos. São demônios todavia, que têm milhões de anos. Eles têm muito entendimento, eles têm muita sabedoria, eles têm muito discernimento. Esses demônios, eles não atacam à toa. Esses demônios, eles podem vir na tua casa, eles podem, toda vez, eles vão ficar no meio o dia todo, mesmo só, só mesmo te olhar, só mesmo te apreciar, teus passos, e não é muito de coisa, sabe? E quando vêm te atacar, acabou, eles te estudam. Esses demônios te estudam. E quando se trata, eles como são demônios muito antigos mesmo. Então, eles têm o poder de dar ordem em demônios subordinados, demônios até de outras linhagens. Porque nós sabemos que os demônios, eles só podem dar ordem em demônios subordinados, que é da linhagem deles. Mas os demônios sugadores de energia, por serem demônios de alto escalão, eles podem dar ordens em demônios de uma outra hierarquia ou área, okay, que não trabalham nessa área da bloqueio espiritual, né? Seja morte, seja sensualidade, seja incubação e sucubação, ou sexismo, insônio. Eles podem dar ordem, por exemplo, nos demônios da mentira. Eles podem dar ordem nos demônios da fofoca, nos demônios, sabe, de confusão, de não sei lá o quê. Ok? Percebes? De outras linhas que não tem nada a ver com esses demônios que afetam diretamente a alma e o espírito. Porque os demônios sugadores de energia, não é que ele faz parte da linhagem dos demônios que são sexistas, ok? Porque eles, quando foram fundamentados, esses demônios, quando foram criados, esses demônios, todavia, eles receberam ordem, receberam missão de, todavia, estarem actuando nesta área de bloquear a graça e contaminar a essência das pessoas, ok? Contaminar a essência. Essa aqui de primórdio, dos primórdios, primordiais de tudo. A missão deles era esta. Ok? Glórias ao Senhor Deus que vive e reina para sempre. E todavia, mas os tempos se passou, os séculos se passou, gerações tras gerações, milhões de anos, etc. Então, eles já ganharam muitas almas, eles já trabalharam muito, já deram muito para o inferno, para o diabo. Então, eles têm as ordens, eles têm a liberação de estarem actuando, de estarem, darem ordem a outros demônios de outras hierarquias, ok? E, bem, esses demônios são anjos caídos, E também essa diversificação de escalão baixo, escalão médio, escalão alto, isso também difere ou tem a ver com a própria natividade dos anjos caídos. Porque os anjos caídos, antes de se caírem, também tinha anjos de escalão baixo, de escalão médio, escalão alto. E eles, quando foram expulsos dos céus, eles todavia
Aí, realmente cada um foi separado no seu destino e área de atuação, etc. Mas permaneceram nas suas hierarquias, não saíram das suas hierarquias. E os demônios sugadores de energia não difeririam, não. Ok? Glórias ao Senhor. Então, é mais ou menos isso. Nós temos que lutar para preservar a nossa essência com Deus. Amém? Vamos preservar a nossa essência com Deus, que é o mais importante. Não deixa a essência de Deus na tua vida ser contaminada. Não deixa o diabo contaminar a tua essência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o diabo Satanás é sujo e ele quer sujar-te, ele quer manchar-te, ele quer fazer-te você perder a graça de Deus, a virtude do Espírito Santo. Não aceita isso na tua vida. Não aceita. Jesus Cristo, quando ele falou que os olhos são a candeia do corpo, os olhos são a candeia do corpo. E se o teu corpo tiver luz, em seu corpo, se os teus olhos tiverem luz, então todo o teu corpo também terá. Porém, glória ao Senhor, se porém essa luz se contaminar, então a luz que há em ti são trevas. Então Jesus não disse que se você perder a luz, vai vir trevas. Não. Jesus disse que se a luz em ti se contaminar, você deixar-la ser contaminada, então há trevas, há obscuridade sobre dentro de ti. Ok? Então, o mesmo é a provocação causada por demônios sugadores de energia. Os demônios sugadores de energia, se eles não conseguirem sacar a essência, a virtude de Deus, essa essência que realmente está volvida, ela está realmente voltada à ligação com Deus, isto é, a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, ok? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, os demônios jogadores de energia, o que eles vão fazer? Todavia, eles vão manchar essa essência que está ligada a isto, ok? Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles odeiam que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Eles não querem que as pessoas sejam imagem e semelhança de Deus. Então, quando eles realmente trepam, se agregam e seguem contaminando, sugando energia, eles não só vão sugar as tuas energias, as tuas forças, como eles vão colocar as energias negativas deles sobre ti, sobre tua alma, sobre teu espírito. Enfim, posteriormente disso acontecer, você não será a mesma pessoa. Os olhos de Deus não te enxergarão como imagem e semelhança dele. Percebes? Então, os demônios sugadores de energia são demônios que lá no mundo das trevas são de grande importância, de extrema importância, porque eles conseguem afetar a natividade que Deus padronizou. Esses demônios são demônios chaves para Satanás. São demônios chaves. Ok? São demônios de extrema importância para Satanás. Porque o diabo Satanás, para ele ter muito êxito lá no inferno, muitas almas ir, é por causa de o contributo dos demônios subordinados dele, que realmente atacam diretamente a alma da pessoa, a alma e o espírito, que é o mais importante. Para isto, o demônio tem que ter já assim um princípio, ok, de posicionamento voltado a esta área, e não um demônio que ainda vai ser instruído, levaria milhões de anos para instruir-se, porque tem demônio que depois começa a cobiçar, também quer actuar naquela hierarquia.
também quer ter essas habilidades daquele outro demônio. Percebes? Então ele levaria anos, levaria milhares de anos, levaria séculos, mil anos, séculos, 100 anos, séculos, 500 anos, para ele chegar no escalão do demônio sugador de energia. Ok? Não é que os demônios sugadores de energia são já os demônios já top de gama, mas eles são dos demônios que realmente são de grande, extrema importância para Satanás. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, não importa se estão nos maiores e maioríssimos escalões do mundo, não interessa. Vão cair por terra em nome de Jesus. Já foram derrotados na sangue de Jesus Cristo. Ok? Não há que temer, não há que temer, não há. Libra Shanda Labradaya. Rica Labrachata Labracanda Labrasomanaya. Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus tem todo o poder, aleluia. Não há demônio sugador de energia, não há demônio marinho, não há demônio das águas, não há sereia, não há não sei o que. Todos eles queimarão com fogo do Espírito Santo, aleluias. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Eterno Deus. Recalabrachanda labradácia. Deus é poderoso para libertar. Esses demônios sugadores de energia, eles também conseguem ter autocontrole da mente da pessoa. Paralisar os pensamentos, provocar bloqueios, afetar a psicomotora, ok, da pessoa. São demônios que realmente também possuem muito a mente da pessoa, ok? Porque são demônios muito pensadores. Esses demônios, eles são demônios que realmente têm muito entendimento, muita sabedoria. Então, eles têm o cérebro de uma apreciação muito enorme. Ok? Os demônios sugadores de energia, o cérebro. Possuir o cérebro é de extrema importância para eles, porque são demônios que, por serem demônios gênios, são demônios que realmente eles têm um impacto muito elevado na ciência, na superdotadez, tudo que tem a ver com inteligência, tudo que tem a ver com, sabe, com algo assim, tudo a ver com sabedoria, etc. Os demônios sugadores de energia estão lá. Ok? Então eles possuem muito o cérebro das pessoas, possuem muito o cérebro, suga energia, e o centro é o cérebro, mas eles se conectam com a alma da pessoa. Com a alma, o espírito trabalham com o espírito da pessoa, etc. E esses demônios sugadores de energia, eles dão ordem nos demônios marinhos. Ok, eles atraem demônios das águas para fazer morada no corpo da pessoa. E é por isso que as pessoas começam a ter sonhos controversos, sonhos realmente a se envolverem sexualmente, etc. Mas os demônios sugadores de energia em si, eles também são demônios prazerosos na imoralidade. Todo demônio ele quer fazer isso, ele quer viver assim. Ok? Entretanto, só misericórdia do Senhor para dar livramento. Amém? Agora, entretanto, como tu poderás vencer isto? Se você sente que tu estás possuído por demônio sugador de energia, se você sente que algo está sugando a tua energia, você sente que algo estão a te tirar, você sente um espírito que te agregou, você sente um espírito que te lacerou e ele está a tirar algo de ti, ok? Você não consegue, sabe, se posicionar na presença de Deus, você não tem forças para tal. E acima de tudo, você sente que a tua cabeça, você sente que o teu cérebro está possuído, você sente que dentro da tua cabeça há espírito a reinar, ok? Você sente muito bloqueio psicológico, você sente
transtorno psicológico, raciocínio lento, raciocínio travado. Então, os demônios sugadores de energia, eles também fazem isso. Ok? Eles sugam a tua inteligência, eles sugam a tua sabedoria, eles sugam, sabe, tudo que tem a ver voltado com o QI, o coeficiente X. Até me passou. Esqueci fiométrico. Meu Deus, esqueci. Então, a capacidade de realmente ali envolver, né, a métrica, ok, de inteligência. Ok? Então, os demônios sugadores de energia, eles tiram a inteligência das pessoas, eles sugam isso também, deixando as pessoas lentas no processamento de informações, deixando as pessoas, estás a ver, sem aquela capacidade de estarem discernindo as coisas. Existem muitas pessoas, existem crianças, existem jovens, existem pessoas que ela não consegue processar as informações a tempo. Na escola, as crianças têm muita dificuldade em entender a matéria. O professor está a ditar a matéria e ele é muito lento a escrever, ele não consegue, a mente está sempre bloqueada, está sempre travada. Então essas crianças, esses adolescentes estão sendo atacados por demônios sugadores de energia. Crianças que jogam muito videogame, ficam assistindo videogame, videojogo, então essas crianças são muito atacadas por demônios sugadores de energia. Ok, os demônios sugadores de energia deixam as crianças estúpidas, deixam as crianças, né, usarmos o termo burras, né, que o termo mais apropriado é tolas, deixam as crianças tolas, ok? Não só crianças, adolescentes, também jovens, e até adultos e anciãos, ok? Mas os demônios jogadores de energia, eles não têm público-alvo. Existem demônios que têm público-alvo? Não. O público-alvo é só os jovens. Não, é só os adolescentes. Não, é só mesmo os adultos. Os demônios mirim mesmo, com o público-alvo nós sabemos mesmo, os demônios mirim é mesmo só as crianças. Eles não atacam os jovens, não atacam os adolescentes. Podem até atacar uma porcentagem pequenita de adolescentes e um pouquinho de percentagem de jovenzitos, mas 95 a 99% a 100% mesmo que os demônios mirins atacam é mesmo as crianças. Mas falando de demônios jogadores de energia, o público-alvo deles é todas as faixas de idade, porque são demônios polivalentes, são demônios múltiplos em mover-se em suas atividades. Ok, em suas atividades. Glórias ao Senhor. Então, tem que orar muito. Se você sente todas as esses males a te acontecer, se você sente que tuas forças se foram, você sente que algo tirou tuas forças, você sente que estás distante de Deus, que você não é digno de Deus, que você sente que o teu espírito, teu corpo está sempre contaminado, você sente uma contaminação muito profunda em ti, na tua alma, você sente que você perdeu a pureza, você sente que no espírito te sacaram, te tiraram a pureza da tua alma, do teu espírito. Se você sente que a tua mente está bloqueada, vazia, você sente um vazio profundo, não só na tua mente, mas também em teu coração. Se você sente isso, então você foi vítima de demônio sugador de energia. E agora, o que fazer para isto passar? O que fazer para que realmente se alcance a vitória? Bem, para alcançar a vitória,
Rabashakatarabakanda. Para alcançar vitória, irmãos, recorrer-se a Jesus Cristo. Recorrer-se a Jesus Cristo. Não há outra forma. Amém? Glórias ao Senhor. Rabashakatarabakanda. Vamos dar continuação já brevemente. Vou só atender algo. Glórias ao Senhor. Vai indo compartilhando, compartilha, subscreva-te ao canal. Você que ainda não se subscreveu ao canal, subscreva-te ao canal, ok? Subscreva-te ao canal, deixa o seu like, ajude o canal a crescer, ok? Bem, vamos dar sequências, aleluias. Deus seja louvado eternamente, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Então, vamos agora falar de como vencer isto, ok? Como estar vencendo este mal. Glórias ao Senhor, este mal que tem pegado muita gente, isto que tem deixado muita gente triste, tem deixado muitas pessoas frustradas, tem deixado muita gente preocupado, aleluias. Mas Deus é maior, mas Deus tem todo o poder. Deus é poderoso, em nome do Senhor Jesus. Rica labrachanda labradaya. Lamanso telebrecia calamachende libradaya. Rabache catalabracanto celebredecia. Manon setele abradai. Aleluia, glórias a Deus. Então, todavia, eu quando me passava isto, quando me sucedia tudo isto, realmente, quando a pessoa ora e tal, esses demônios te acusam. Quando você vai orar, se você ainda tiver uma ligação, uma conexão, então eles não vão aceitar te abandonar, não vão aceitar te soltar. Então o que você tem que fazer primeiramente é se arrepender de todos os teus pecados, de tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você falou, onde você foi, cujo provocou. Então, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Você tem que pedir a Deus que te faça lembrar de alguma coisa que você ha feito, que você ha praticado, que você esqueceu. Porque Deus não vai apagar os teus pecados sem que você confesse. Deus não vai apagar os teus pecados, não vai eliminar
não vai lançar em mar de esquecimento se você não confessar. Deus não vai dar livramento se você realmente não reconhecer que em aquele dia você caiu naquele pecado, caíste em outro pecado, e se foste namorando com o pecado, e hoje você está a sofrer por esses ataques, né? E agora queres ajuda, você quer tal. Então, há que se lembrar, porque o pecado é quem faz que, infelizmente, isso seja uma constância, seja uma permanência. Mas eu também diria que, bem, existem também casos que, taxativamente, não é porque a pessoa precisa se arrepender do pecado e tal, mas é porque a pessoa ela está no deserto, a pessoa ela está passando por um processo de libertação. A pessoa ela já, na verdade, alcançou a libertação, mas há que ter uma confirmação. Porque a pessoa, quando ela passa no processo de libertar, está passando no processo de libertação e chega numa instância que ela já é liberta, ou ela é concluída, a maioria, né, dos parâmetros a se chegar ou se concluir para que realmente a pessoa seja considerada liberta. Porém, cadê as estabilidades? Cadê aquilo que disse que não? As credenciais de que essa pessoa realmente está liberta, que ela mesma se viu uma tentação, ela vai permanecer, etc. Então, no mundo espiritual, não é só a pessoa foi liberta, acabou. Ainda vai ter um outro processo. Por isso é que as pessoas passam no deserto. As pessoas elas começam a passar por provações pela permissão de Deus. Isso acontece, todavia, que no processo de provações, deserto e tal, as pessoas elas continuam a ter esses ataques, continuam a lhes acontecer isso, e acontece que as pessoas começam a ter N e vários pensamentos de desistência, de que não, de que essas orações que eu hizo, essas orações que he hecho, essas orações tudo está a ser em vão, está a ser em vão e está a ser em vão. Então, as pessoas vão se distanciando, as pessoas que já alcançaram patamares, já chegaram, sabe, a lugares longínquos no mundo espiritual. Então as pessoas começam a retroceder, as pessoas começam a perder outra vez mais a graça, começam outra vez mais a se afastar, recalabrar-se daquilo que já lograram, daquilo que já receberam da parte de Deus. As pessoas começam a perder outra vez, porque começam a duvidar, porque começam a pensar, começam a olhar naquilo que estão a ver já, sabe, que é já na fase do processo de confirmação da libertação, e elas vão pensando que não estou liberto, não, eu só estou perdendo tempo, e ali o diabo, Satanás, o demônio vai injetar mais do seu veneno, vai injetar mais do veneno na mente das pessoas, e ali as pessoas todavia vão seguir indolosas, cada vez mais em índoles, baixo índoles, trás de índoles, e isso não é bom. Não é bom. Tu tens que acreditar naquilo que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Jesus não erra, Jesus não falha. Aleluia, glórias ao Senhor. Jesus, quando liberta, libertou. A libertação de Jesus é verdadeira. Aleluia, glórias ao Senhor. Você até pode continuar a ter esses sonhos, esses ataques, mas quando você vive uma vida de santificação, quando você vive uma vida de renúncia, uma vida de pureza, então isso aqui é só Satanás está de blefe. Satanás, todavia, ele está equivocado, porque ele sabe, sabendo que perdeu tua alma, sabendo que perdeu teu corpo, já não pode mais ter acesso ao teu corpo, então ele manda essas enviações, envia essas enviações, sabe, Xalamanácia, ele faz projeções, recalabra, ele faz esse negócio aí, vai te comunicando com o teu espírito, telepatia, com a tua mente, e ele vai transmitindo, emitindo pensamentos, vai emitindo sentimentos, imagens, sonhos, através de telepatiação, através de
ondulações espirituais, através de ondas emissoras de energias dos demônios, que vêm dos demônios, que eles vão, através dessa conexão, eles conseguem fazer a pessoa, quando ir dormir, sonhar, ter sonhos sujos, sonhos imorais, sonhos depravados. Aleluia. Existem dois grupos de pessoas. Dois grupos de gente. O primeiro é aquele grupo de pessoa que ela alcançou a libertação e ela já não tende a ter sonhos de sucubação. Ela já não tende a ter sonhos de imoralidade sexual com demônios, a se envolver com os demônios sexualmente. Lebra Kanda Labradai, Lebra Sama Labradai. E ela já não tem demônio no corpo, pois alcançar a libertação. Rabachaka, depois de sofrer tanto, depois de apanhar tanto, de os demônios sugadores lhe sugarem as suas energias. Então, esse grupo de pessoas que eu estou me referindo, então eles realmente fizeram tudo certo, fizeram mesmo tudo certo. É jejum atrás de jejum, corretamente, oração fervorosa, poderosa, é mesmo, sabe? E ali o céu chegou, o céu escutou, Deus ouviu e o Senhor trouxe a libertação para essas pessoas. Essas pessoas já não têm demônio no corpo dele. Este grupo aqui que eu estou a falar ainda. Ok? O grupo que está isento de endemoniação. Não tem demônio no corpo dele, não tem. Mas este grupo, eles se sentem que tem demônio. Se sentem que estão endemoniados o tempo todo, porque eles começam a continuar a ter sonhos assim, eles continuam a ter esses sonhos, eles continuam a lutar, eles continuam a se questionar, mas por que me passa isso? Por que me sucede isso? Mas por quê? Mas por que daqui? Por que dali? Por que, Senhor? Por que, Jeová? Sabe, já fizeram de tudo e nada sucede, nada passa. Rabachaka labradai. Remento celebredecia. Aleluia. É porque esse grupo de pessoas estão a ser atacados por emissões de telepatia, ok? Controvérsias espirituais, conexões. Os demônios estão enviando ondas satânicas, ondas, sabe, ondulações espirituais conectivas com a mente dessas pessoas. E os demônios não estão dentro do corpo dessas pessoas. Eles lançam esses dardos mentais e eles fazem com que essas pessoas começam a ter sonhos imorais, começam a ter pensamentos imorais, porque essas pessoas não têm demônio no corpo, mas ainda precisam de ter estrutura espiritual, ainda precisam de ter uma cobertura divina para que realmente esses males já não tenham mais poder nem tampouco domínio sobre eles. Glórias ao Senhor. Rabachakata rabakanda. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, agora, outro grupo que eu vou falar aqui, este outro grupo, desculpa. Este outro grupo é o grupo que tem demônio, muito diferente do primeiro grupo que eu estou a falar, que não tem demônio, mas que são atacados, mas que se sentem que tem demônio, mas não tem. O primeiro grupo. Agora, o segundo grupo tem demônio e eles sempre vão se sentir que tem demônio mesmo e tem mesmo demônio, o segundo grupo. Então, isto ocorre porque o segundo grupo, muito diferente do primeiro, que fizeram as coisas certas, o segundo grupo, eles estão com debilidades, com certas debilidades. Não é que tudo que eles estão fazendo está errado ou que não está sendo aprovado, não. Então, não sei se o áudio travou, não sei, né? Não sei se o áudio travou, se que ele apagou, não sei. Então, falei do primeiro grupo, né? Falei do primeiro grupo cujo
não têm demônio no corpo, mas sentem que têm demônio porque eles continuam a ter essas emissões, de sonhos, etc. Essas todas as cenas, ok? Estão sempre em oração, jejum, consagração, mas têm sonhos, índoles mentais, pensamentos depravados, etc. Enfim, mas não tem demônio no corpo. Então, isso porque esses espíritos já não têm mais poder no corpo dessas pessoas, porque essas pessoas lutaram por libertação e alcançaram a libertação, só que está a faltar cobertura, só que está a faltar rabachakata rabakanda, é haver estrutura. Essas pessoas realmente se moverem total graça divina. Já o segundo grupo é que tem demônio, e quando eles sentem que tem demônio, é que tem mesmo demônio, porque são pessoas que estão fazendo as coisas laceradamente, ok? Estão fazendo as coisas empiricamente, esse é o termo exato. Estão fazendo as coisas empiricamente, ok? Então, irmãos em Cristo Jesus, eu quero que entendam, né? Quero que escutem que este segundo grupo, não é discriminar ou pôr embaixo, né? Mas ele tende a ficar anos, muitos anos, muito tempo se passavam, acabam envelhecendo mesmo nesse problema, porque sempre fazem de forma empírica, de forma bem empírica, ok? E que faz esse segundo grupo não alcançar libertação genuína é que, tipo, nunca acreditam na libertação, nunca acreditam, eles não sabem a posição, não sabem até o progresso espiritual. Então, você quando não consegue ver tua caminhada espiritual, você não consegue enxergar como você está, como você está prosseguir no mundo espiritual, fica muito difícil você alcançar a libertação. Você tem que sentir, toda vez que você orar por libertação, você tem que sentir o impacto da oração em ti. Tem que sentir, ok? E viver a libertação. E no passado, porque esses demônios fazem a pessoa ficar no passado. E esse segundo grupo, os demônios sugador, nesse sentido, né, linhagem sugador de energia, lhes bloqueiam no passado. E se as pessoas querem ser libertas dos demônios sugador de energia, elas querem ser libertas das conexões com as águas, com paralisias, etc., com pensamentos imorais, etc. Têm que sair do passado, porque esses demônios, eles sempre acusam, esses demônios sempre fazem as pessoas, sabe, voltar a se olhar. Naquele dia você está a ter esses pensamentos, porque naquele dia você viste aquilo que tem a ver com imoralidade. Você falou isso, você caminhou assim, você prosseguiu assim. Lembra-te daquele tempo, as coisas que você fez, olha as coisas que você fazia, etc. Você pecou, você cometeu, você caiu na fornicação, você se masturbou, você fez isso, você fez aquilo. Então, esses demônios jogadores de energia sempre vão fazer as pessoas que estão há anos, estão a secar nesse problema, a permanecer. Sempre eles a pensar nos pecados antigos, pecados que já pediram perdão, que até eles nem sequer sabem se Deus lhes perdoou ou não. Nunca sabem se estão perdoados, porque eles sempre se sentem em pecado por causa desses ataques. E chega numa instância que eles, tipo, é como aceitar essa realidade, é como, pronto, já fiz de tudo e tal, então Deus é que sabe se vai me condenar, se vai me salvar. Esse segundo grupo tem muito dessa mania. Tem mesmo muito dessa mania. E a maioria deles vai para o inferno, acaba indo para o inferno. Ok? Porque ele praticamente isso é uma conformização. Esse conformar, né? É o termo certo. Estar se conformando com uma realidade
que não é lícita no homem, no ser humano. Ok? Glórias ao Senhor. Então, não há secretos aqui, amém? Não há secretos. Se a pessoa está por esse problema, então a pessoa tem que acreditar que ela é imagem e semelhança de Deus. Deus lhe deu a vida, é para que a pessoa seja santa como Deus é santo, seja luz como Deus é luz, que a pessoa tenha vida como Deus é vida, ok? A pessoa tem que ir por palavra de Deus, a pessoa tem que ir por positividade e não por negatividade, porque esses demônios são demônios negativos. Eles só têm negatividade sobre eles. Eles passam essa negatividade nas pessoas. Ok? Então é isso, irmãos. Glórias ao Senhor. Quando orar, ora com fé, ora com muita fé, repreendendo esses espíritos e elegindo a tua alma, teu espírito a Deus. Orando sempre, Senhor, a minha alma eu te dou, o meu espírito eu te entrego o meu corpo, lhe purifica cada elemento de mim e seja teu para sempre. Lhe consagra sempre o teu ser a Deus, sempre assim, que este corpo é teu, este corpo não pertence a Satanás, essa alma é tua, não pertence ao diabo, não pertence aos demônios, pertence a Jesus Cristo. Lhe consagra sempre e esses demônios não terão mais poder na tua vida. Lembra sacalabra shayanai. Recalabra de xalabragácia. Declara derrota ao diabo, declara derrota aos demônios. Glórias ao Senhor, Deus é poderoso. Deus tem todo o poder em nome de Jesus. Aleluias. Então é isso, glórias ao Senhor. Deus seja louvado para todos sempre em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado engrandecidamente. Chegamos ao final, em nome de Jesus. Vou trazer mais conteúdos relacionados às visões, outras visões que eu tive. Vou falar de outras experiências mais em frente. Fiquem ligados aqui ao meu canal. Compartilhem, subscrevam-se ao canal, deixem o seu like, subscreva-se. Você que ainda não é subscrito, ponga like a este vídeo e compartilhem. Ajudem o canal a crescer, porque ainda vou trazer muitos conteúdos que são para a edificação, ok? Da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, glórias ao Senhor. Então Deus seja louvado, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. E vemo-nos até a próxima oportunidade. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade. Amém e amém.